Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter mais uma aula, sobre a cinemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre os movimentos verticais. Aí você fala assim, mas Bruno, isso tem a ver com a cinemática, com o que a gente tem estudado nessas videoaulas todas? Sim, tem sim, e nós vamos ver mais para frente. Antes de vermos isso, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Então vamos lá para os movimentos verticais. Bom, gente, esse tipo de movimento é um movimento que está necessariamente ligado com a aceleração da gravidade. Ou seja, ele despreza qualquer tipo de resistência do ar. Beleza? Então, por ele estar ligado com a gravidade, ele está ligado à altura, tá? Então, esse tipo de movimento é um movimento na vertical, onde eu tenho uma variação da altura do corpo, que está se movimentando, seja ele subindo ou seja ele descendo. Beleza? Tranquilo? Então, ele está única e exclusivamente sujeito à aceleração da gravidade. O que isso significa, Bruno? Significa que não importa o tamanho ou a massa do corpo. Esse movimento, ele não está ligado a essa massa, ele está ligado à aceleração da gravidade, que nós representamos pela letra G. Então, por exemplo, vamos supor que subíssemos em um prédio, tá? E nesse prédio nós lançássemos uma bola de boliche e uma bolinha de gude. Ambas iriam cair da mesma forma. Elas iriam cair juntas. Por quê? Porque a massa não interfere. Mas, Bruno, tem certeza? Porque minhas experiências não dizem isso, hein? Eu sempre vejo coisas caindo, umas caem mais rápido, outras caem mais devagar. Sabe por que isso acontece? Por causa justamente de uma coisa que a gente desconsidera nesse tipo de movimento, que é a resistência do ar. Então, a resistência do ar faz com que certas coisas caiam com uma velocidade menor, porque elas estão mais sujeitas a essa resistência. Mas, por exemplo, a NASA fez um experimento onde ela botou para cair junto uma bola de boliche e um chumaço de plumas. Só que aí, desprezando essa resistência do ar, ou seja, fazendo vácuo no ambiente. Vamos ver esse experimento? Nesse experimento, ó, ele solta a pluma e a bola ao mesmo tempo. Essa sala, como não tem influência nenhuma da resistência do ar, observa o que vai acontecendo. Como ele soltou simultaneamente, as duas caem simultaneamente. Então, observe que quando elas tocarem, elas vão estar uma ao lado da outra. Então, ó, observa justamente que elas caíram juntas. Porque quando eu não tenho a resistência do ar interferindo, esse tipo de movimento ele é plenamente o quê? Sob a ação da aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade, ela tem algumas características. Ela é um vetor, tá? Ou seja, ela tem 3 características por ser um vetor: módulo, direção e sentido. O módulo dela é sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Ela tem esse valor, ela não varia de valor. Ela sempre vai variar o valor dependendo do planeta que a gente está. Porque essa força, essa aceleração da gravidade é dependente da força de cada planeta agindo, sobre os corpos que lá estão. Então, ela tem direção, que é a direção vertical, e ela tem sentido para baixo, ou seja, ela sempre vai apontar para baixo, porque ela sempre vai atrair as coisas para o solo, beleza? Só que é comum a gente arredondar o valor da aceleração da gravidade para 10.
Então, se em algum exercício tiver adote G igual a 9,8, você adota 9,8. Adote G igual a 10, adote G igual a 10. Se ele não falar nada é porque ele deixa espaço para você adotar ou 9,8 ou os 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Só que a gente falou assim, né, de aceleração. O que significa essa aceleração efetivamente, né? Por mais que a gente tenha visto lá nas aulas anteriores, o que era aceleração, sempre fica um pouco problemático a gente pensar em alguns conceitos assim, né? Vamos ver. Vamos supor que eu abandonasse uma bolinha de uma altura qualquer, por exemplo. O que significa considerar a aceleração de 10 metros por segundo? Quando passasse 1 segundo, essa bolinha ela teria uma velocidade de 10 metros por segundo. No segundo segundo, ela teria uma velocidade maior. Ela teria uma velocidade de 20 metros por segundo. E no terceiro segundo, ela teria uma velocidade de 30 metros por segundo. Ou seja, significa que conforme ela vai caindo, ela vai aumentando gradativamente o quê? A sua velocidade. Beleza? De quanto em quanto? De 10 em 10 metros por segundo a cada segundo. Beleza? Bom, aí entra o que a gente queria introduzir. Por quê? Porque esse tipo de movimento ele está ligado com o movimento retilíneo uniformemente variado. Porque esse tipo de movimento em queda livre ele está ligado a uma aceleração o quê? Constante, que era o que a gente viu lá no movimento retilíneo uniformemente variado. Nessas últimas aulas todas a gente tem visto movimentos com aceleração o quê? Constante. E só que nesse caso a aceleração é constante, né? E não muda de valor. Lá a gente até poderia mudar num dado momento, mas aqui ela sempre vai permanecer constante, porque é a aceleração da gravidade. O que significa dizer que esse tipo de movimento ele está ligado ao movimento retilíneo uniformemente variado? Que todas aquelas equações que a gente tinha antes também valem para cá. Então, por exemplo, a função horária da velocidade, v igual a v0 mais at. Aqui a gente só troca a letra para o movimento vertical. Onde era a gente vai trocar por g, porque lá é uma aceleração horizontal. G é uma aceleração da gravidade específica. Então, aqui a gente vai usar v igual a v0 mais gt, beleza? A função horária da posição, onde a gente tinha s igual a s0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, aqui a gente vai trocar o s por h, por causa da altura. E o S0? H0, altura inicial. E o G? A gente tinha A, coloca G. Beleza? Note que a expressão, a função é a mesma. E a equação de Torricelli? A equação de Torricelli, mesmíssimo caso. Onde tinha A, a gente troca por G. E onde tinha o ΔS, agora a gente troca por ΔH. Variação da altura. Beleza? As expressões não mudam nesse tipo de movimento justamente porque ele é um caso de quem? Movimento retilíneo uniformemente variado. Show? Vamos ver um exemplo? Diz o seguinte, esse exemplo. Um paraquedista em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. Onde abre o paraquedas? A distância entre os pontos A e B é. Nota aqui nesse caso, gente, que ele não deu o tempo que ele percorreu esse espaço entre A e B, esse deslocamento entre A e B. Então,
é um grande indício que eu tenho que usar que tipo de expressão? A expressão que vimos na última videoaula, Torricelli. Vamos usá-la? Então, diz, né, nesse exercício que no ponto A ele está com velocidade, ou seja, essa é a nossa velocidade inicial, né? Então, 10 metros por segundo. No ponto B, ele está com uma velocidade de 50 metros por segundo. Ele fala para a gente considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? E ele quer saber justamente quem? Ele quer saber o ΔH, né? Que é a variação de altura que houve nesse movimento de queda livre. Beleza? Então, vamos lá. A nossa equação de Torricelli diz que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais, no caso aqui, 2G ΔH. Então, substituindo os valores, quanto vale o V final? 50, que é no ponto B. Então, vai ser 50 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes o ΔH, que é o que eu quero determinar. Bom, 50 ao quadrado. Gente, 5 vezes 5, 25. Quando eu multiplico 50 vezes 50, vai aparecer 2 zeros. Esses 2 zeros eu transporto para cá. Beleza? É uma maneira mais fácil da gente fazer a conta de multiplicação. Então, 10 vezes 10, 100, né? Esse é mais direto, mais 2 vezes 10, 20. 20 ΔH. Bom, então, 2.500 igual a 100. Esse 100 está somando aqui desse lado. Passa para o outro lado, fazendo o quê? Subtraindo. Então, vai ficar 2.500 menos 100 igual a 20 ΔH, tá? 2.500 menos 100 dá 2.400, né? Igual a 20 ΔH. O 20 aqui desse lado está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 2.400 dividido por 20 igual a ΔH. Agora, corta esse zero com esse zero, fica 240 dividido por 2. Quanto vai dar, né? 240 dividido por 2, 120. Então, ΔH será de 120 metros. Então, esse foi o cálculo da variação da altura, ou seja, quanto ele percorreu de A até B. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Não percam as próximas, né? Nós vamos estar fazendo mais exercícios sobre essa parte da cinemática, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.